Evidenciar no texto que Jesus cura um paralítico num sábado, novamente vai tocar no calcanhar de Aquiles da religião. Jesus disse para o paralítico assim, ó, pega a sua cama, o seu leito, levanta e vai para sua casa. Só que não pode. Aí os religiosos não perguntam quem te curou. Eles perguntam quem mandou você quebrar a lei do sábado. Mas vê como é que os religiosos preservam a lei acima das pessoas. Eles não celebram as vitórias que não estão debaixo dos governos deles. João, ao contar este milagre, ele aponta não para um tanque, tampouco para a cura de um paralítico. Com este milagre, João sinaliza que Jesus é o dia sagrado, isto é, Senhor do sábado. Também revela que Jesus é o Deus da misericórdia, por isso, o milagre no tanque Betesda. Para você que chegou aqui agora, chegou aqui pela primeira vez, nós estamos na série Os 7 Milagres do Evangelho de João. Nós já falamos aqui sobre os motivos pela qual João escreveu esses milagres e também nós já caminhamos por alguns milagres, como por exemplo o primeiro milagre, o milagre da transformação de água em vinho, e também na semana passada nós falamos sobre a cura do filho do oficial do rei. Mas hoje nós temos a proposta e o propósito de conversarmos um pouco sobre o terceiro milagre registrado no Evangelho de João, que é a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Então eu gostaria de convidar você para juntos nós lermos este texto tão especial para nós, que é o registro de João capítulo 5, os versos 2 ao verso 13, que diz assim: há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em sua volta. Ali acostumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca, o seu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isto aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é este homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Gente querida, antes de entrarmos na narrativa deste milagre em si, é importante nós considerarmos um fato muito curioso registrado nesse texto. Porque, embora o milagre seja real e que, de fato, um paralítico foi curado no tanque de Betesda, ou de Betesda, nessa mesma narrativa há um acontecimento um pouco curioso, um pouco inusitado, porque João conta que havia ali uma crença. E esta crença era muito forte naqueles dias, e o tanque onde aconteceu o milagre, por causa dessa crença, havia se tornado uma peregrinação de doentes. O verso 3 do capítulo 5 de João nos diz que muitos doentes ficavam ali próximos ao tanque esperando um anjo mover as águas, e o primeiro que entrasse naquele tanque era curado. Só que até hoje há uma discussão entre os biblistas se havia de fato um anjo que movimentava as águas, né? Ou se aquilo era apenas uma crença mítica, uma crença ilusória naqueles dias.
tudo indica que João escreve isto apenas para relatar o que eles criam naquela época e não concordar com esta pseudo-crença de um anjo que movimentava as águas do tanque de Betesda. Tanto que esse trecho que nós estamos falando, que diz que um anjo movia as águas, ele está entre colchetes, se você prestar atenção na sua Bíblia. Por quê? Isto indica que ele foi inserido posteriormente nesse texto do capítulo de número 5 de João, porque nos manuscritos mais antigos esse texto não constava. Isto é, isso indica para nós que esse trecho foi inserido por copistas um pouco posterior do texto original, ou do texto mais antigo. Mas eu relatando isso para vocês não tira a beleza dessa história. Não mancha a veracidade, até porque o foco do texto não é o tanque em si, mas a pessoa de Jesus Cristo. Até porque a cura aconteceu, o tanque de Betesda, de fato ele existiu, e as escavações arqueológicas comprovam que este local, o tanque de Betesda, verdadeiramente existiu e estava ali para comprovar também a possibilidade deste milagre, por isso nós cremos nele. Embora haja uma crença mítica no texto, a narrativa é real, de fato aconteceu, como narrado com os seus detalhes por João no seu livro. Agora, a narrativa deste milagre nos conta que ninguém ajudava aquele paralítico. João começa relatando que Jesus encontra um paralítico que faz algumas reclamações para Jesus. Jesus se aproxima dele e pergunta para ele assim: você quer ser curado? A resposta do paralítico é imediata. Ele diz assim: ninguém me ajuda a entrar no tanque. Sempre alguém, quando eu estou indo, pula na minha frente. Esqueça a crença que está aqui envolvida do anjo que movia as águas. Foque um pouco nas palavras do paralítico. Ele diz assim: ninguém me ajuda. É claro que ninguém ajuda aquele homem porque cada um corre atrás do seu milagre. Se a crença é o anjo moveu as águas e eu preciso de um milagre e o primeiro que pula é o que recebe, eu vou ajudar? Eu não vou olhar para o lado, eu vou correr na frente de quem for, passar por cima de quem tiver que passar e vou pular no tanque porque eu quero o meu milagre. E esta é a lógica do mercado religioso dos nossos dias, não só dos nossos dias, mas desde a época de Jesus. Eu aprendi lendo os evangelhos que não há solidariedade onde o objetivo final é a busca por milagres. Se no final é cada um por si, é cada um atrás do seu, o outro não tem vez. Filho, perna para quem te quer. Salve-se quem puder. Não é assim que funciona? É um salve quem conseguir se salvar, meu amigo. É a lei da selva. Eu garanto o meu e você se vira para garantir o seu. Eu vou buscar pela minha fé, eu vou obedecer e vou adquirir as minhas bênçãos. Você que obedeça e use a sua fé e adquire as suas bênçãos. Olha o que o paralítico diz: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Esse texto quer nos ensinar algumas coisas e uma delas é que todo lugar onde o interesse é individual, onde eu estou ali naquele contexto religioso para me salvar, porque a salvação está no indivíduo, é individual, é um salve-se quem puder, esqueça a parceria, gente. Nesses ambientes você não tem que esperar a companhia de ninguém não, nem a ajuda de ninguém não, porque nesses ambientes é cada um por si. E eles dizem Deus por todos, então corra atrás do seu. É assim que funcionam os ambientes religiosos. E ali, durante 38 anos que aquele homem, o estado daquele homem estava, e todas as vezes que ele ia para o tanque de Betesda, esta era a consciência.
Aqui é um ambiente religioso, nós cremos que Deus de alguma forma sobrenatural move as águas, mas é assim, ó, cada um por si. Os primeiros são os que levam vantagens. E se precisar, eles passam por cima de quem for para manter a sua própria vantagem, porque eu tenho que chegar primeiro. Jesus percebe que aquele homem estava assim há muito tempo, não só doente, mas tentando e ninguém ajudava. Há um contexto aqui de solidariedade. O homem é coxo sozinho. Ele é imóvel e não tem companhia. Não tem quem o ajude. Porque estava todo mundo correndo, focado nos seus milagres. E quem foca no seu não consegue olhar e ajudar o outro. Ninguém ia perder tempo, gente, ajudando aquele paralítico. Ninguém ia perder tempo ajudando aquele homem. Até perguntar para ele assim, ó, você quer ajuda aí? Ninguém ia passar por ele, ninguém ia perder esse tempo, até porque carregar o paralítico exige esforço e a dificuldade de eu chegar primeiro também. Mas Jesus o encontra e pergunta, quer ser curado? Em outras palavras, Jesus está dizendo, você quer ajuda? Só que o paralítico não sabe que é Jesus que está falando com ele. Ele, o paralítico, também acreditava que o anjo movia as águas e ele precisava de alguém para empurrar ele dentro do tanque. E ele reclama para Jesus que ninguém ajuda ele. Ninguém dá uma forcinha para ele chegar até o tanque. É um incrédulo, pessoal. Sim, aquele paralítico é um incrédulo falando com Jesus. E Jesus não vai embora porque ele não crê em Jesus. E ele tem uma crença num tanque. Jesus não vai embora porque aquele homem não tem fé. Jesus não abandona ele lá. Aliás, Jesus nem perguntou, você crê que Deus pode te curar? Não, a pergunta é, você quer ser curado? E isso é tão extraordinário no texto. O que Jesus faz aqui é demonstrar, acima de tudo, a sua solidariedade por alguém que não é ajudado por ninguém. Jesus foi para aquele homem o que ninguém teve a capacidade de ser para ele. Enquanto estava todo mundo buscando seus milagres, enquanto estava todo mundo olhando para o seu umbigo, quando estava todo mundo correndo atrás do seu, aparece alguém oferecendo ajuda. E uma pergunta importante, eu faço a vocês hoje, é o conceito inverso aqui do texto. Porque todas as vezes que nós falamos desse texto, nós nos colocamos no lugar do paralítico, mendigando que alguém nos ajude a alcançar uma cura. Mas eu vou inverter a pergunta e vou fazer uma pergunta para vocês. Até quando nós seremos um doente atrás de cura e não seremos um Cristo provocando, promovendo curas por onde passamos? O texto aqui não quer revelar o paralítico. O texto quer revelar Cristo. E quem é Cristo? Jesus para conversar com alguém que ninguém tinha tempo para conversar. Isto é, Jesus é solidário. Jesus se compadece e diz para ele, você quer ajuda? Isso é muito importante para a nossa fé. Porque isso significa que muitos milagres poderiam acontecer se ao menos houvesse um pouco de solidariedade entre nós. Vocês lembram daqueles 4 amigos que pegaram um coxo e levaram até Jesus e não tinham como entrar na casa? Eles foram pelo telhado, abriram o telhado, desceram o moço. Um pouco de solidariedade é capaz de provocar milagres. E é isto que o texto está querendo nos informar. Talvez Deus está contando com você para ser um Cristo e ser solidário com aqueles que estão reclamando que ninguém os ajude, que ninguém os ajuda. Só que além de demonstrar aqui no texto
solidariedade. O texto vai dizer que Jesus faz isto num sábado. Aí você pode dizer assim, mas e o que isso tem a ver? Isso é uma lição extraordinária que João quer nos ensinar. João vai dizer que Jesus novamente vai tocar no calcanhar de Aquiles da religião. Evidenciar no texto que Jesus cura um paralítico num sábado, ele está tentando desconstruir a religiosidade judaica para revelar a graça de Jesus. Vocês lembram do primeiro milagre das talhas que nós falamos aqui? Há um conceito religioso e depois João vai contar que Jesus vai para o templo, vira as mesas, acaba com o comércio religioso do templo? Então, a narrativa de João é uma desconstrução também do conceito religioso daqueles dias. Porque quando nós falamos aqui no texto do acontecimento de um milagre no sábado, isto causa algumas inquietações naqueles que liam esta narrativa naquela época. Porque o sábado era um dia sagrado. E para os judeus ortodoxos ainda o é. Inclusive, não sei se você sabe, há leis até os dias de hoje para o sábado ou Shabat. Os judeus criaram uma lista, para vocês terem uma ideia, de 39 tipos de trabalhos que não são apropriados para realizar no sábado. Isto é, proibido para o dia sagrado, para o sábado. E estes trabalhos foram separados delicadamente, derivado dos trabalhos que eram realizados para a construção do tabernáculo no Antigo Testamento. Dentre eles, se você não sabe, não poderia nem cozinhar no sábado. Eles preparavam a comida no dia anterior e aquecia através de um método que não poderia ser por o acendimento do fogo. Porque era proibido acender fogo também no dia de sábado. Era proibido construir alguma coisa no sábado. E falar de não gerar fogo no sábado, tanto para cozinhar ou usar qualquer utensílio de energia, porque os utensílios que precisam de energia para funcionar geram faíscas de fogo. Então não pode usar. A coisa é tão séria nesse dia, só para você ter uma ideia, um pastor amigo foi a Jerusalém e ele ficou num hotel num dia de sábado, que era o dia sagrado dos judeus, lá em Jerusalém. E só para vocês terem uma ideia como eles levam tão a sério, é que ao usar o elevador ele para em todos os andares, num horário específico, para que o judeu não aperte o botão e não provoque energia, e sendo assim provocando fogo e quebrando a lei do sábado. Além disso ser proibido de gerar fogo e tudo que eu já disse aqui, também era proibido carregar coisas em público no dia de sábado. O que acontece aqui em João capítulo 5. Jesus disse para o paralítico assim, ó, pega a sua cama, o seu leito, levanta e vai para a sua casa. Carrega ele até a sua casa. Só que não pode. Na lei, não pode. Mas por que tudo isso? Porque o sábado, para o judeu, ele é considerado o dia de descanso. E eles se baseiam no livro do Gênesis, em que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. Mais precisamente em Êxodo capítulo 20, que é os 10 mandamentos, como você já sabe, e lá também tem a ordenança para guardar o sábado. Só que quero que vocês entendam que Jesus não via problema em guardar o sábado. Até porque se tornou cultural, faz parte da civilização judaica até os dias de hoje. Só que o problema está em como os judeus mais ortodoxos olhavam para este dia e tornavam estes dias religiosos a ponto de abandonar pessoas para o cumprimento da lei. Jesus não nega
o dia de sábado. Até porque é interessante eu falar isso aqui também, porque o dia de sábado é um dia até hoje muito importante, porque eles deixam de fazer algumas coisas para dar prioridade a outras. Como, por exemplo, dar mais tempo à família, visitar os amigos, ir ao parque. Enfim, estreitar os relacionamentos no dia de sábado. Isso é importante, isso é tão bacana. Então o problema não é guardar o sábado ou cumpri-lo como um ato de devoção a Deus em si. Não, o problema não está aí. A problemática está na ritualização do sábado, na santificação do dia em si, onde, como eu disse, é mais importante o cumprimento irrestrito da lei em detrimento das pessoas. No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, verso 23 a seguir, há um fato, um acontecimento curioso, onde Jesus está com seus discípulos em uma seara. E os discípulos começaram a colher espigas de milho e os fariseus começaram a razoar no coração e disseram assim: olha lá, por que eles estão fazendo isto, pegando espigas num dia de sábado? Não pode. Aí Jesus responde a eles com a narrativa de quando Davi entrou no templo e comeu o pão que era proibido comer, o pão que era destinado aos sacerdotes, e quem comesse aquele pão que não fosse da linhagem sacerdotal morreria, não poderia tocar no pão. Só que Davi comeu o pão e Deus permitiu. Ou seja, Jesus estava dizendo que para preservar a vida daqueles homens, Deus permitiu comerem e não os matou. Aí Jesus conclui em Marcos 2, 28. Eu sou o Senhor do sábado. Os discípulos não podiam pegar espigas no sábado. Porque o sábado é o dia de descanso, não pode. Que é isso? O que vocês estão fazendo? E quando Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado, ele está dizendo que o descanso não está nos rituais da lei, como os religiosos acreditavam, mas em seu nome. Ele veio para dar descanso ao homem e santificar não o dia, mas santificar o homem nele e santificá-lo ao Senhor, o Pai. Por isso que Jesus disse ao paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Se Jesus é Senhor do sábado, ele tem o poder e a autoridade para dar descanso a quem ele quiser, quebrando qualquer lei, qualquer proposta e propósito do sábado também. Por isso que Jesus diz, levanta e anda. Mas posso andar? Posso pegar minha cama e ir? Pode ir, porque eu sou Senhor do sábado. Mas vê como é que os religiosos preservam a lei acima das pessoas. Um homem, depois de sofrer 38 anos paralítico, doente, numa cama, este homem é curado por Jesus. E ao encontrar os religiosos carregando as macas, ou a maca, ele é questionado pelos religiosos do porquê que ele estava fazendo aquilo, carregando aquela cama no sábado. Aí o homem respondeu assim, presta atenção na resposta do paralítico. O mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Aí os religiosos não perguntam quem te curou. Pode perceber no texto, João 5, eles perguntam, quem mandou você quebrar a lei do sábado? Quem mandou você carregar esta cama? Percebem o coração deles? Um homem, diante deles, milagrosamente curado, e eles querem saber quem foi que mandou ele carregar aquela cama e quebrar um princípio da lei. É tipo assim, não importa se você está bem, não importa se você está na liberdade em Cristo. O que nós queremos, diz os religiosos, é saber por que você quebrou as nossas regras. E percebe que nada mudou até hoje. Os religiosos continuam rastreando os passos das pessoas, só esperando aquela escorregadinha, sabe? Uma quebra na lei deles para eles condenarem. Olha, eu fico chocado.
como que as regrinhas estão acima das pessoas até hoje. Eles não celebram a liberdade de ninguém. O que eles querem é restringir as pessoas aos rituais deles, à fé deles, ao que eles acreditam. Mesmo que as pessoas estejam vivendo com Cristo e andando com Cristo e vivendo milagres com Cristo. Eles não celebram as vitórias que não estão debaixo dos governos deles. Por isso que eles condenam e excluem gente. Ou até eliminam da sua convivência quem fere a visão deles. São fissurados em visão. Não é o evangelho, não é Cristo. Não são pessoas. A visão é a metodologia, é a regrinha. É os conceitos pragmáticos da religião e da entidade, em a qual aquela liderança é o rei. Funciona assim até hoje. João conta no verso 17 que os religiosos começaram a perseguir Jesus porque ele curava as pessoas no sábado. Isso é maluco. Meu Deus do céu. Só que o texto bíblico, a narrativa, a construção do evangelho vai nos mostrar que eles eram hipócritas. No evangelho de Mateus, no capítulo 12, a Bíblia diz que Jesus faz uma visita na sinagoga. E na sinagoga ele encontra um homem com a mão mirrada, com a mão ressequida, sabe? Com um problema nas mãos. Talvez com não podendo pegar as coisas, enfim, nós não sabemos a gravidade. Aí os religiosos, sabendo como que Jesus se comportava, e para tentar Jesus, e tentar arrumar um motivo para acusar Jesus, como aquele que quebra as regras e desobedecem à lei de Deus, eles perguntam assim para Jesus: é lícito curar no sábado? A resposta de Jesus é sensacional. Jesus responde eles com outra pergunta. Olha a pergunta de Jesus para eles. Qual de vocês que tiver uma ovelha e ela cair no buraco num dia de sábado, qual de vocês não vão lá para tirá-la de lá? Aí Jesus conclui: um homem vale mais do que uma ovelha. Portanto, é permitido sim fazer o bem no sábado. Jesus expõe a hipocrisia deles. Porque ovelhas, eles salvam, pessoas não. Porque quando nós falamos de ovelha, nós estamos falando de recursos monetários. Olha a hipocrisia desse grupo. Eles condenavam o esforço dos outros no sábado, mas faziam vista grossas, como se nada estivesse acontecendo, quando era dos seus próprios interesses, num dia de sábado, fazer os esforços que tinham que fazer. Sabe por quê? Porque perder dinheiro para fariseu, ter algum tipo de prejuízo, nem pensar, nem no dia de sábado, nem no dia sagrado. Se cair uma ovelha, eu faço esforço para buscar a ovelha. Porque eu preciso recuperar o meu recurso monetário, hipócritas. Para os outros, é o restrito da lei. Para nós temos aqui uma brecha na lei. Jesus põe a ovelha aqui e pergunta para eles porque a ovelha vale dinheiro. E se é dinheiro, vale a pena correr o risco. Vale a pena descumprir a lei para recuperar o meu dinheiro no sábado, o meu. Só que quando alguém está feliz, vivendo um milagre, andando com a maca, imagina como que estava aquele homem, 38 anos paralítico, agora anda, a felicidade. Aquele homem é censurado, é criticado porque não pode num dia de sábado, hipócritas. Eles eram hipócritas e Jesus sabia disso. Por isso que Jesus disse em João capítulo 5, 17. Lê lá. Jesus olha para aqueles homens e diz assim: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E ele estava dizendo isso, que cuidar de gente, abençoar pessoas, curar, ajudar, não tem dia de descanso.
Como ele mesmo disse, o sábado foi feito para o homem, não o homem feito para o sábado. Este milagre do sábado registrado por João é também uma narrativa crítica. Crítica a uma religiosidade que as pessoas viviam e que colocavam a lei acima das pessoas. Por isso que todo movimento religioso ele faz de tudo para manipular pessoas, para dominar pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você. Você que é líder, que me assiste, você que é pastor, você que trabalha em qualquer cargo de liderança na comunidade, enfim, seja qual seja a sua posição, que existem pessoas que foram colocadas para você cuidar. Ferir pessoas é anticristo. Tentar dominar pessoas e não permiti-las a liberdade delas com Cristo é anticristo. Você está demonizando a fé. É isto que o milagre de João capítulo 5 quer nos ensinar. Então, gente, tome muito cuidado com esses tipos de pessoas que querem dominar. Que você está vivendo a sua liberdade com Cristo pelo Evangelho, mas só porque você está fora das redomas e do controle da tal liderança, eles dizem que você está fora da visão e que você não está andando em Cristo porque você está em desobediência. Cai fora. Bom, gente, para encerrar hoje, que o tempo já foi, a narrativa deste milagre revela que a missão de Jesus sempre foi produzir vida. Isso aqui é extraordinário. Quando Jesus disse para o paralítico em João 5,8, levanta e anda. Não sei se vocês sabem, o termo grego usado aqui no levanta é o mesmo que dizer saia da morte para a vida. Jesus diz levanta, isto é, saia dessa situação horrorosa de morte e receba a vida e vá viver, rapaz. É o mesmo termo, o mesmo verbo grego que aparece em João 5,21. Quando Jesus disse, como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica quem quer. O termo grego aqui para levanta e ressuscita é o mesmo na narrativa. Olha que extraordinária essa lição. João separa este milagre para nos informar que Jesus é Senhor do sábado. Ou seja, ele cumpriu a lei, está acima da lei para que os seus discípulos vivam pela graça. Esse texto está aqui para nos ensinar que Jesus é quem santifica a vida e não o sábado. João quer ensinar que Jesus é o que produz nova vida, por isso o levanta. Por isso, e quando ele chega dizendo para o paralítico há 38 anos, num estado tão difícil, num dia de sábado, levanta, esse moço levanta daí, Jesus dizendo, moço, ressuscita. Ressuscita para uma nova vida. Vá para a sua casa, viva. E tanto que isso é verdade, que Jesus depois se encontra com ele e diz assim, ó, vá. E não peque mais para que não sobrevenha sobre você coisa ainda pior. É isso que Jesus estava fazendo. Mais do que colocar força nas suas pernas, Jesus estava provocando vida e força no coração. Para você que não sabe, o tanque carregava o nome de Betesda, porque significa casa de misericórdia. E isto vem para nos ensinar que casa da misericórdia, ou na casa da misericórdia, Jesus se solidariza com um doente. Nos revelando que a misericórdia não está no tanque das nossas crenças, mas na graça do seu amor. Ele é o Pai da misericórdia. O milagre acontece num dia de sábado,
num dia sagrado, para nos ensinar que todo homem tem direito do sagrado e de que ser sagrado é ser, segundo Jesus, misericordioso. E por fim, já falei demais hoje, aprendemos neste milagre que, na realidade, Jesus não quer apenas, como eu disse, dar força às pernas do paralítico. Ele quer principalmente dar vida aos corações. Por isso ele disse: levanta, ressurja, receba a vida, saia de dentre os mortos para ter uma vida segundo a minha graça. Ele disse: ressuscita para um homem que não podia andar, para um homem que não podia também como se salvar. Ninguém me joga no tanque. Você não tem como se salvar, é assim que Deus quer mesmo. Porque Ele veio para aqueles que não têm forças para se salvar, para revelar que Ele é o Salvador. João, ao contar este milagre, ele aponta não para um tanque, tampouco para a cura de um paralítico. Com este milagre, João sinaliza que Jesus é o dia sagrado, isto é, Senhor do sábado. Também revela que Jesus é o Deus da misericórdia, por isso o milagre no tanque Betesda. E que Jesus, só Ele, tem o poder de dizer: levanta. No grego, como a gente disse, ressuscita, para nos ensinar e nos esclarecer de uma vez por todas que Ele é quem tem a autoridade de produzir em nós uma nova vida. Ressuscita. Este é o sinal que João nos transmitiu com o milagre de um paralítico curado no tanque de Betesda.